Desigualdade social. Isso é um grande problema que o homem enfrenta no mundo de hoje. A desigualdade social. Mesmo diante de vários esforços de entidades governamentais, de entidades não governamentais, o problema parece que só aumenta cada vez mais. Parece que está muito longe de ser resolvido esta questão da desigualdade social. E os números mostram isso para nós. Os números dizem que apenas 1% da população mundial detém metade da riqueza do mundo todo. Ou seja, 50% de toda a riqueza do mundo está na mão de apenas de 1% da população mundial, e corresponde a 34 milhões de pessoas dentro de uma população mundial de 7 bilhões de pessoas. É muito pouco, né? Para ter uma ideia melhor disso, segundo alguns dados da ONU, 805 milhões de pessoas no mundo não possuem alimentos suficientes para sobreviver. Então compare 805 milhões de pessoas que passam fome contra 34 milhões de pessoas detendo toda a riqueza, praticamente, do mundo, né? Os dados são ainda mais alarmantes de que a cada 3 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. A cada 3 segundos tem alguém morrendo de fome no nosso planeta. E essa é uma questão que a Bíblia nos traz orientações e nos traz advertências. A Bíblia fala muito sobre dinheiro e riqueza. Paulo, ele diz para Timóteo que o dinheiro é a raiz de todos os males. E que muitos nessa cobiça se desviam inclusive da fé. Jesus também, em um sermão dele, ele disse que era mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Mas existe muita confusão também sobre o que de fato Deus condena. Sobre o que de fato a Bíblia fala sobre riquezas. Qual que é a instrução? Será que eu devo abrir mão de recursos, tudo aquilo que eu ganho com o meu trabalho, para viver uma vida de pobreza? Será que é isso que a Bíblia ensina? Ana, a mãe do profeta Samuel, numa oração que ela faz lá no capítulo 2 de 1 Samuel, ela reconhece que era Deus quem dava tanto pobreza quanto riqueza, que Deus era soberano em dar essas duas coisas. Então nós temos que buscar orientação na Bíblia para entender sobre esse assunto tão importante e delicado que nós enfrentamos no mundo hoje. Então nós vamos aprender hoje aqui de Tiago um pouquinho sobre o que ele fala sobre riqueza e o que de fato, qual riqueza é condenada por Deus. Então, vocês podem ir abrindo sua Bíblia em Tiago capítulo 5. Nós entramos hoje no último capítulo da Epístola de Tiago. Tiago capítulo 5, a exposição vai ser do versículo 1 ao versículo 6. Tiago diz o seguinte: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência.
Vamos orar, irmãos. Amado Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento, pedindo que o Senhor conceda o Teu Espírito a nós, para que a gente possa entender o texto que será exposto aqui hoje, que possamos meditar e compreender todas as verdades contidas aqui, e que esse texto realmente venha fazer diferença na minha vida e na vida dos irmãos aqui, Pai. Nós clamamos a Ti porque sabemos que é Tu que abre os nossos olhos e nos dá o entendimento necessário para que a gente possa compreender as Sagradas Escrituras, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, essa porção aqui do último capítulo de Tiago, ela está diretamente relacionada ao texto que foi exposto na semana passada, de 4:13 a 17. Ambas, elas condenam a busca de riqueza que não leve Deus em consideração. Mas ao contrário do texto da semana anterior, que Tiago ele dirigia a sua exortação tanto para a igreja, tanto para crentes, quanto para pessoas do mundo, tanto para os ímpios, aqui nós temos um texto claramente dirigido para não cristãos, para descrentes. O que deixa isso claro é o fato de que o autor aqui, Tiago, ele não inclui qualquer possibilidade ou perspectiva de libertação para essas pessoas condenadas por ele nesse parágrafo. Ele não apresenta esperança, ele dá uma certeza de julgamento e juízo para eles. Então, no ambiente de Tiago, nós podemos pensar particularmente em senhores de terras judeus. Senhores de terras que possuíam grandes áreas e estavam sempre preocupados somente com o lucro que eles poderiam obter com essas terras. Mas a pergunta a ser feita aqui é: por que Tiago prega esta mensagem de denúncia contra não cristãos numa carta que ele envia para a igreja? Por que será que Tiago faz uma exortação, um chamado tão forte em relação a uma denúncia para descrentes e envia para que crentes leiam isso? Então vou usar aqui uma resposta que foi dada por João Calvino a essa pergunta. E ele diz assim, que Tiago atenta para os fiéis no sentido de que eles, ouvindo sobre o miserável fim dos ricos, que eles não invejassem a sua fortuna, e também sabendo que Deus será o vingador dos males que sofrem, possam com calma e resignação suportá-los. Por esse motivo, Tiago está enviando, para que o crente não fique invejando a riqueza do ímpio, e que ele saiba que Deus está no controle de todas essas coisas. Então, irmãos, eu quero ver aqui com vocês dois motivos que Deus condena a riqueza, segundo Tiago. Em primeiro lugar, Deus condena a riqueza que não possui valor eterno. Os versos 1 a 3. Atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulaste nos últimos dias. No verso 2, nós vemos como as riquezas acumuladas pelos ímpios, elas não possuem valor eterno, e elas estão sendo destruídas ao longo da vida. É nesse sentido ali que Tiago fala, vossas riquezas estão corruptas. As riquezas dos ímpios, que eles juntam, que eles guardam tão cuidadosamente, que preservam elas protegidas do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista de Deus, elas estão apodrecidas, corroídas, destruídas, ou seja, elas não possuem valor real algum diante de Deus e da realidade temporária da vida, como nós vimos na semana anterior. Tiago aqui, ele utiliza dois tipos de riqueza comum daquela época. O primeiro tipo são as roupas, ele fala, as vossas roupagens comidas de traças. Assim como hoje, irmãos, roupas finas eram consideradas como parte das riquezas que uma pessoa tinha. Nós vemos isso claramente na descrição do rico na história de Lázaro. Em Lucas 16:19, diz que o rico se vestia de púrpura
e de linho finíssimo. O próprio Tiago, lembram no texto que a gente também já expôs aqui, ele narrando a entrada de um rico na igreja, no capítulo 2, versos 2, ele disse que o rico era alguém com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo. A realidade, irmãos, entretanto, para a condição dessas pessoas, usando roupas de grife, pessoas que vestiam a roupa mais cara e mais bela que alguém poderia usar, é que diante da perspectiva do juízo que virá sobre todos eles, e diante dos olhos de Deus, é como se elas estivessem vestindo roupas rasgadas, com furos que as traças fizeram. E a gente pode aprender ao longo das Escrituras que o uso de roupas ruídas pela traça é uma figura do castigo divino sobre a arrogância e o orgulho dos ímpios. Você vê essa figura de linguagem exposta pelo salmista, pelo profeta Isaías e também pelo profeta Oséias. Eles usam isso, roupas comidas por traças, como uma expressão do juízo que virá sobre o ímpio. E é impressionante, irmãos, como algo corriqueiro, como as vestes, as vestimentas, as roupas, representa tão bem pessoas que não conhecem a Deus e pessoas que são ímpias diante de Deus. No caso aqui, os ricos opressores. As pessoas no mundo, inclusive de hoje, elas são tratadas diferente por causa da maneira que elas se vestem. Se você for no shopping bem vestido e entrar numa loja, você será tratado de uma forma. Se você entrar com uma roupa mais suja, uma roupa não tão bonita, provavelmente você será tratado de maneira indiferente. Essa é a realidade. Não é essa a realidade dos nossos dias? Essa é a realidade. Você coloca uma roupa bacana, uma roupa nova, uma roupa de marca, parece que aquilo já infla o teu ego instantaneamente, Você já vai bater uma selfie, botar no Facebook, é roupa nova, tão bonito, Marca. Você compra uma roupa para uma criança, Ela quer vestir no momento que você dá para ela, ela já quer sair mostrando para os seus amiguinhos, A gente vê isso do pecado na criança desde já. Eu me lembro de dar um tênis para a Isabelle, e a Isabelle sai botar e já sair saltitando. Ela foi para a aula, Parecia que estava pisando em nuvens porque estava com um tênisinho novo. Isso é o pecado, irmãos. É você estar inflando o seu ego por causa de uma roupa melhor que os outros, por causa de algo melhor, Isso é o pecado que corrompeu o ser humano de maneira completa, de maneira em todas as áreas do homem corrompida pelo pecado. Tudo é um motivo para que eu seja melhor que o outro. Tudo é um motivo para que eu seja maior que o outro. Tudo é motivo para encher o nosso ego. Uma coisa tão simples, que são roupas, panos, O ser humano tem essa tendência pecaminosa. E o segundo tipo de riqueza que Tiago usa são o ouro e a prata, Então, naquela época, cereais, roupa, ouro e prata eram os bens que um rico tinha naquele tempo. Era isso que eles podiam ostentar. Então, para enfatizar o ponto de vista aqui de que a riqueza terrena de nada vale, Tiago usa o conceito da corrosão do ouro e da prata pela ferrugem, sendo que a ferrugem, ela não é algo que atinge o ouro e a prata. Você não encontra ouro enferrujado ou prata enferrujada, porque eles são metais preciosos. Então, isso o Tiago só está enfatizando o quanto aquilo era corrupto diante de Deus, o quanto aquilo não tinha valor, estava corroído pela ferrugem. Outro detalhe importante que devemos notar é o tempo que Tiago emprega o verbo aqui, que foi traduzido gastos com ferrugem. Aqui interessante, irmãos, porque no tempo grego é algo que a gente não tem na nossa língua, nós não temos essa possibilidade de tradução para nós. Mas no grego, eles possuem um tempo verbal que é um processo que ele está em andamento com efeito no presente, algo que continua acontecendo sempre. Então a ideia mais fiel aqui, o original, é de um processo que está em andamento e que caminha progressivamente até o juízo final. Então o fato da ferrugem estar corroendo o ouro e a prata é algo que está acontecendo agora e permanece acontecendo até o fim, até o juízo. Então o aspecto fundamental dessas riquezas sem valor eterno é que elas mesmas se virarão contra os ricos no dia do juízo.
Então Tiago diz ali que a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos. Então Tiago aqui está imaginando o dia do juízo dos ricos, os ricos ímpios, onde a ferrugem será uma testemunha de acusação. A acusação será de que o ouro e a prata permaneceram por muito tempo acumulados e engordando os cofres dos ricos, enquanto os pobres, assalariados dos ricos, eram mal pagos e oprimidos. Enquanto o ouro e a prata ficavam acumulando pó e teia de aranha, os pobres passavam fome e as mais diversos tipos de dificuldade. Aqueles que trabalhavam para eles passavam fome, enquanto eles possuíam seus cofres cheios de ouro e prata. E a ferrugem, ela vai além de ser apenas uma testemunha de acusação, segundo Tiago. Será ela que vai condená-los. Então ele diz que há de devorar como fogo as vossas carnes. Os ricos são julgados e condenados ao fogo eterno. O quadro, irmãos, ele é terrível. Ele não oferece qualquer esperança de misericórdia ou perdão. Pelo contrário, Tiago aqui dá o juízo como certo e irrevogável. Percebam a grande ironia que há nisso, irmãos. Esses ricos passaram a vida inteira alimentando aquilo que iria destruí-los na eternidade afora. Então Tiago diz que o ouro e a prata, as riquezas, serviriam de testemunha e condenariam isso. E eles passaram a vida inteira na terra conservando, alimentando aquilo que de fato condenaria. Então Tiago encerra essa parte dizendo: tesouro acumulaste nos últimos dias. E aqui é importante a gente aprender isso, irmãos, a questão dos últimos dias. Isso é algo que você pode ler em vários outros textos na Bíblia e não entender quais são os últimos dias. Os últimos dias é uma expressão que ocorre com frequência nos profetas e frequentemente usado por todo o Novo Testamento, por todos os autores do Novo Testamento. E ele indica o dia escatológico do Senhor, a era da salvação, que foi inaugurado com a vinda de Cristo e que vai se encerrar na segunda vinda de Cristo. Então, os últimos dias são o período que nós vivemos hoje. Nós vivemos os últimos dias, da mesma forma que os apóstolos viveram os últimos dias. Os últimos dias são do período que Jesus chegou até o período que ele vai voltar. Esses são os últimos dias. Então, esses ricos, eles viviam os últimos dias como nós também vivemos esses últimos dias. O ponto de Tiago é que os ricos, indo na contramão desta história da redenção, da história de Jesus, que veio morrer pelo seu povo, veio nos trazer perdão pelos pecados, veio nos trazer redenção. Esses ricos, eles gastaram a vida inteira acumulando riqueza, sem perceber o significado do momento que eles viviam, dessa nova era com Cristo Jesus, da chegada do reino de Deus e de Jesus Cristo. Eles não perceberam isso e continuaram vivendo como se a vida fosse tudo que existe. Eles esqueceram a questão temporária e passageira da nossa vida e esqueceram de Jesus Cristo, nosso Redentor. Eles se ocuparam tanto com esse amor pela riqueza, essa riqueza que, segundo a Bíblia, não tem nenhum valor eterno, e não enxergaram a verdadeira riqueza que se encontrava na figura do Messias, na figura de Jesus. Uma riqueza que possuía um valor muito mais inestimável do que apenas roupas, do que apenas prata, do que apenas ouro. E diante desta realidade, os ricos, eles deveriam chorar e lamentar por causa das desventuras que sobrevirão. Essas desventuras que Tiago diz, ou misérias, conforme algumas traduções, ou ainda desgraça, conforme a NVI, que acontecerão aos ricos, elas estão a caminho. Elas são ainda futuras, é algo que vai acontecer no futuro, e talvez por isso os ricos ainda consigam se alegrar no presente e permanecer insensíveis para com o sofrimento do pobre,
para aqueles que trabalham como assalariado para eles. Então, quando a gente vê aqueles dados de 1% dominando 50% da riqueza e um número tão grande de pessoas morrendo de fome, se pergunta como essas pessoas não se sensibilizam com isso. E aí, a gente aprende em Salomão que por causa da dureza do coração e diante da ausência desse castigo imediato, os ímpios eles se sentem seguros em praticar o mal tranquilamente e abertamente. Salomão fala isso em Eclesiastes 8:11. Ele diz que visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Como eles não veem a perspectiva do juízo, como isso não está acontecendo no momento, eles endurecem o seu coração e não estão nem preocupados com o que eles estão fazendo. Tiago diz que eles deveriam chorar e lamentar, porque essa palavra de Tiago não é uma palavra de arrependimento, mas é um aviso de juízo certo. Então, mais uma vez usando Calvino, ele diz assim, que engana-se aquele que pensam que Tiago aqui conclama os ricos ao arrependimento. Parece-me que se trata simplesmente de uma proclamação do julgamento de Deus, com o objetivo de encher os ricos de temor, sem dar-lhes qualquer esperança de perdão, levando-os ao desespero. Se as pessoas dessem ouvidos ao ensino das Escrituras quanto ao juízo de Deus sobre o pecado, a atitude das pessoas mudaria de uma alegria superficial para uma profunda seriedade e quebrantamento, seguindo de preocupação quanto às coisas espirituais. Se os ricos, que se divertem à custa da opressão e da corrupção, soubessem o que lhes aguarda no inferno, eles desde agora chorariam e lamentariam. Eles estariam antecipando aqui na terra todo o choro e lamento que eles vão sofrer mais tarde com a sua condenação. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos adverte sobre o acúmulo de riqueza em contraste com a busca no reino de Deus. Então abra Mateus, capítulo 6. Vamos ler do 19 ao 33. Mateus capítulo 6, versos 19 a 33. Então Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ordens claras como a água, irmãos, dadas por Jesus. Não acumuleis tesouro na terra, mas sim juntai tesouros no céu. Onde está o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a riqueza e passar uma vida se dedicando a ser rico e se dedicar a Deus e dizer que é um cristão, um servo fiel. Buscai o que em primeiro lugar? O reino e a sua justiça, e todas as coisas que você de fato precisa, e não aquilo que você acha que precisa, serão acrescentadas. O grande risco, irmãos, é olharmos para as nossas vidas e elas serem mais parecidas com a vida dos ricos ímpios do que com os discípulos de Cristo, que seguem e obedecem essas palavras que acabamos de ler do seu mestre. Hoje, nós podemos cair no erro, irmãos, de gastar nossa vida toda perseguindo riquezas e bens e nos esquecermos de que o reino de Deus já chegou e de que Ele deve ter a prioridade em nossa vida. O dinheiro, a riqueza, ela possui esse poder. Jesus nos alerta de tomar um lugar que pertence unicamente a Deus em nosso coração. E diante disso, diante dessas advertências tão fortes, eu me pergunto por que a gente flerta tanto com algo que não possui valor eterno, mas que possui um tamanho poder em nos corromper e nos afastar daquilo que de fato possui valor. Por que a gente flerta tanto? O autor de Provérbios, capítulo 30, ele entendeu bem essa mensagem. Versos 7 e 8, ele diz: duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. O autor, ele entendia os perigos que existia, tanto na pobreza quanto na riqueza. Ele pede a Deus: afasta as duas coisas de mim. Eu quero apenas o meu sustento diário, eu quero depender de Ti, eu quero depender de Deus. Eu não quero gastar o tempo da minha vida com coisa que não tem valor. E quem de nós tem coragem de fazer essa oração de Provérbios? Quem de nós tem coragem de levantar a voz a Deus e dizer: Senhor, eu te peço, me afasta de mim a riqueza? Quem de nós tem essa coragem? O autor, ele entendia muito bem esses perigos, irmãos. Se compararmos as nossas vidas com a vida das pessoas do tempo bíblico, Deus tem nos permitido viver em riquezas inimagináveis, irmãos, para pessoas daquela época. Em termos de alimentação, em termos de vestuário, em termos de conforto, enfim, irmãos. Se compararmos a nossa vida com a vida daquele povo, Deus tem nos permitido viver como reis. Mas o ponto a ser observado é: eu vivo para as riquezas? Será que elas me dominam? Será que elas dominam a minha vida, a minha energia, o meu tempo? As riquezas que Deus, com sua permissão, nos coloca, se nós utilizarmos ela para gerar mais peso de glória, ela é boa, e ela sim possui valor eterno. Se usarmos a nossa riqueza para o bem da nossa família, para contribuirmos com a obra de Deus, para ajudar as pessoas, para produzir emprego, para gerar renda, ao invés de oprimir os pobres e apenas guardar, apenas reter, apenas engordar a nossa conta bancária, enquanto você percebe que a sua igreja precisa de recurso, quando você percebe que pessoas ao seu redor passam necessidades, irmãos. Esse é o ponto. As advertências, elas são contundentes. Nós devemos valorizar
aquilo que de fato tem valor eterno. A verdade é que inúmeras vezes nós fazemos diversos esforços financeiros, seja para comprar um carro novo, uma casa, um apartamento, comprar uma roupa nova. Você vai lá, parcela no cartão, faz o esforço, ajusta daqui, economiza de lá. A gente quer um computador novo, um celular novo. A gente faz esforços financeiros direto em nossas vidas. Mas quantas vezes nós já fizemos o esforço financeiro em prol da igreja ou em prol de pessoas que você sabe que precisam de ajuda? Pergunte para o irmão Alessandro, quantos quilos de alimentos foram arrecadados pelo Ministério da Ação Social aqui na igreja desde que ele começou no início do ano? Pergunte para ele. É vergonha para nós, irmãos. É vergonha. Se a gente fizer um cálculo simples de quantos quilos de alimento entraram na nossa casa durante esse período e quanto nós conseguimos arrecadar nesse mesmo período, isso é vergonha para nós, irmãos. Isso é vergonha. Então, em primeiro lugar, irmãos, a riqueza que Deus condena é a riqueza que não possui valor eterno. E em segundo lugar, Deus condena uma riqueza forjada no pecado. Verso 4 a 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Trabalhar na terra de propriedade dos ricos era comum naquele tempo, como é algo muito comum nos nossos dias também. Há muito disso hoje. Os trabalhadores, eles lavravam a terra, semeavam e cuidavam da plantação até o dia da colheita, até o dia de ceifar. E no período da colheita eram contratados trabalhadores temporários, que ganhavam pelo dia do trabalho. Então eles trabalhavam só naquele período de colheita. Se chamava esses trabalhadores, eles recebiam diariamente. Quando terminava a colheita, esses trabalhadores temporários, eles eram dispensados. E o salário deles era pago ao fim de cada dia. A Bíblia chama esses diaristas de jornaleiros. Então você pode já ter lido essa palavra em algum texto da Bíblia, jornaleiros, e não ter entendido, pensado, o cara que entregava o jornal. Não, é esse cara que trabalhava por dia nas plantações. E eles possuíam a sua atividade e o seu salário regulados pela lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés, os jornaleiros, eles deveriam ser pagos no mesmo dia em que eles trabalhassem. E era proibido deixar de pagá-los para pagar só no dia seguinte. Várias leis mostravam cuidado e misericórdia para com esse grupo de trabalhadores. Era proibido pela lei oprimir esses trabalhadores e defraudar o salário deles. Deuteronômio 24:15 diz assim: no seu dia lhe darás o teu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então a lei protegia esses trabalhadores, e sem dúvida, é esse ponto que Tiago tem em mente, ao denunciar os ricos de reter com fraude o salário desses trabalhadores. Era dessa forma desonesta e pecaminosa, que transgredia claramente uma lei de Deus, que eles forjavam suas riquezas. Tiago diz que o salário retido está clamando, como também se fosse uma testemunha do sofrimento do trabalhador. Além do clamor retido, também o clamor dos ceifeiros penetraram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, é isso que diz o texto. Aqui é uma referência às orações e à súplica dos trabalhadores crentes oprimidos, que clamavam a Deus por justiça, por não receberem o salário acertado para colher nos campos dos ricos. Irmãos, nós sabemos que Deus não possui um corpo físico, que a expressão que Tiago usa, de que a oração chegou aos ouvidos de Deus, isso é claramente uma expressão para dizer que Deus ouviu e ia atender a oração daquele povo, daquilo que os ricos praticavam, as ocultas de Deus, Deus tomou conhecimento. E esse é mais um aspecto das misérias que virão sobre os ricos. Não somente suas riquezas vão dar testemunha contra eles,
mas os salários retidos de maneira desonesta vão servir de denúncia diante de Deus. E a grande miséria é que é certamente que Deus fará justiça. O mundanismo, o egoísmo, o materialismo daqueles ricos haveria de ser castigado no juízo final. Tiago prossegue denunciando o pecado dos ricos opressores, o egoísmo insensível dele, falando 3 declarações ali, que eles têm vivido regaladamente, vivido nos prazeres e têm desengordado o vosso coração. Irmãos, não é pecado nós desfrutarmos dos prazeres da vida. Deus permite que seus filhos façam isso. No caso aqui, Tiago condena o viver regaladamente às custas da riqueza que for acumulado de forma ilícita e pecaminosa, enquanto o pobre geme no campo pelo seu salário que foi retido de maneira desonesta. Não é pecado nós desfrutarmos da prosperidade que Deus dá, mas é pecado a insensibilidade para com os pobres e o luxo e desperdício num país cheio de pobres. O viver para satisfazer os nossos próprios desejos carnais e egoístas. E Tiago nos dá uma clara descrição com isso da nossa sociedade moderna, consumista, e infelizmente, irmãos, muitos crentes vivem desta forma. Então, o último pecado dos ricos opressores mencionado aqui é a condenação e a morte do justo. O objetivo aqui de Tiago em chamar esses trabalhadores de justo pode ter tanto o significado de justificados por Cristo, de serem justos diante de Deus, quanto serem inocentes e indefesos. O objetivo é só acentuar ainda mais a perversidade e a crueldade do crime que esses ricos faziam com os pobres. A condenação e a morte dos jornaleiros cristãos aconteciam por causa de processos movidos pelos ricos, fato que Tiago menciona lá no capítulo 2, verso 6. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Então, esses processos movidos pelos ricos contra os pobres eram provavelmente cobrança de dívida. Então, além de eles não realizarem o pagamento correto do salário deles, eles ainda executavam as dívidas que esses trabalhadores talvez possuíssem com eles. Então, usando mais uma vez aqui o comentário de João Calvino, que nos esclarece bem aqui esse ponto. Tiago diz que os justos eram condenados e mortos, pois quando os ricos não os matavam com as próprias mãos e nem os condenavam como juízes, empregavam a autoridade que tinham para fazer o mal, para corromper o julgamento e concebiam outros modos para destruir os inocentes. Então, aqui também nós vemos uma justiça corrompida pelo poder econômico. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência, né? O nosso país, irmãos, ele fornece a melhor ilustração possível para esse ponto. A corrupção que se instaurou, homens que desfrutam de riqueza através da opressão de um povo. Não pensem que é só em Brasília que isso acontece, irmãos. Parece que se tornou cultural em nosso país. Desde o fiscal que recebe propina para autorizar uma obra, para liberar um alvará, até o juiz com seus gordos honorários não se satisfaz com a sua riqueza e se corrompe pela sorte da ganância. O empresário que omite as horas extras do seu funcionário, que não paga direito, não paga certos direitos que ele tem. O contribuinte também, que sonega no imposto a sua declaração de renda, enfim. Mas é inevitável, irmãos, que nós não voltemos os nossos olhos para o momento político atual do nosso país. O governo mais corrupto que o Brasil já teve. Conseguiram institucionalizar a corrupção que tomou conta de praticamente todos os partidos e praticamente todos os políticos. Aqueles que deveriam zelar pelo bem-estar do povo. Mas ao contrário disso, eles oprimem, eles marginalizam. É um governo que retira a dignidade das pessoas em favorecimento do enriquecimento de uma minoria que, para sustentar os seus luxos, suas vestimentas,
o seu ouro e sua prata oprime o povo. Para cobrir o rombo deixado por tantos desvios de dinheiro que deveria ser usado para construir hospitais, para construir escola, para construir estrada, e que foi usado para eles esbanjarem nos seus triplex e fazendas. Agora eles fazem o quê? Aumentam os impostos, aumentam o preço do combustível, oprimem cada vez mais a população do país, e principalmente o mais pobre, que é o que mais sente, para continuar cobrindo o rombo e sustentar os luxos dessa minoria. Esses ricos opressores que manipulam até a justiça desse país, irmãos, que são intocáveis, que condenam os pobres com o rigor da lei, mas a lei nunca vale para eles. O dinheiro possuindo o papel de um rei, o papel de um Deus, exatamente como a Bíblia diz que seria. Mas diante, irmãos, desse cheiro podre que sobe diante desse quadro, existe um aroma suave no saber que Deus reclamará um dia todos os atos de corrupção e de injustiça praticado por qualquer pessoa, seja do governante corrupto, seja do empresário desonesto. Deus vai reclamar cada ato. É isso que Tiago nos diz aqui, que o juízo é certo para esse, irmãos, e a gente deve descansar nisso, e que isso não nos leve a pecar, e sim saber que Deus vai cobrar cada ato desse. Nenhum ato de injustiça vai passar desapercebido diante de Deus. Deus, que é um juiz totalmente justo e que não se corrompe com absolutamente nada. Nós podemos, irmãos, concluir com isso, que Deus condena uma riqueza que não possui valor eterno e peso de glória, e ainda uma riqueza produzida e forjada em meio ao pecado. Eu quero que neste momento, irmãos, a gente medite em nossa vida e sobre o que Deus tem nos colocado. Tanta riqueza que Deus tem nos dado, que a gente pense nisso, e que a gente possa pensar em Deus falando por nós, como diz no texto de próprio Jesus, numa parábola, ele disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós temos sido fiéis a Deus, irmãos? Como nós temos administrado as bênçãos que o Senhor nos proporciona? E principalmente, será que nós compreendemos que vivemos hoje no tempo da redenção, nos últimos dias? Será que a gente compreende isso? A gente não pode cair no erro, irmãos, de desprezarmos a Cristo e valorizarmos aquilo que não tem valor eterno. Nós temos que valorizar aquilo que nós sabemos que de fato possui valor inestimável e onde encontraremos riquezas incomparáveis. E isso está na salvação encontrada. Vamos meditar nisso um pouquinho.